É um filme que tava muito tempo na minha lista, porque é um filme do DiCaprio, que eu ainda não assisti e eu gosto bastante da atuação do DiCaprio. É um filme do Spielberg, que eu gosto muito da direção do Spielberg. E tem o Tom Hanks, puta ator foda. A piazada curte muito e eu falei, mano, vamos lá, vamos assistir. E eu não sabia nada da história, tá? Não sabia que era uma história real, que era baseada em fatos reais. Não sabia da premissa que o filme teria. Não sabia se o filme era de comédia, se o filme era de drama. E, cara, eu gostei muito. Eu gostei muito do resultado final, tá? Se você nunca assistiu Catch Me If You Can, o filme ele conta a história real de Frank Abagnale Jr., acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele, que é protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, como vocês podem ver. E a sua história se resume que o seu pai, ele era um homem que tinha muito dinheiro e dava uma vida boa para pro Frank e para sua família, para sua mãe. Só que o seu pai quebrou. O pai dele quebrou, entrou em falência. E nisso a mãe do Frank decidiu terminar com o pai dele. E com essa decisão, Frank tinha que escolher com quem ele iria ficar. Se ele ia ficar com a mãe ou se ele iria ficar com o pai, porque ele era ainda menor de 18 anos. Só que o Frank escolhe nenhum nem outro. Ele dá fuga, corre, vai para Nova York e começa a dar golpe em cheque. Ele começa a fazer cheque sem ter um tostão no bolso. Isso ele vira piloto de avião, ele consegue falsificar documento para virar piloto de avião. Aí ele consegue fazer os cheques dos pilotos de avião e consegue receber o dinheiro, receber o salário, receber 13º, receber a porra toda. Só que nisso tem o personagem do nosso queridíssimo Tom Hanks. Ele começa a ir atrás do Frank, do personagem do DiCaprio, porque ele é o maior especialista em cheque do FBI, do departamento do FBI, algum bagulho assim. Aí o caso vai na mesa dele e eles passam um papo de 3 anos nessa briga aí de gato e rato do Frank, do personagem do Leonardo DiCaprio, correndo do personagem do Tom Hanks. E é isso. Essa é a história do filme. E o filme ele é muito interessante. Por quê? Porque eu amo Ferris Bueller, né? Day Off with Ferris Bueller. E Catch Me If You Can tem algo de Day Off with Ferris Bueller, que é a meteção de louco. Porque o personagem do DiCaprio, como Ferris, ele tem que meter muito louco pra conseguir fazer os bagulho que ele faz. E isso mostra como que ele e essa sua cara de pau, esse seu pouco medo das coisas darem merda, sempre o ajudaram. Tanto é que antes disso tudo acontecer, quando tá no começo do filme ainda, que o Spielberg usa esse momento pra nos contextualizar, pra gente saber quem que é esse cara. Que no começo do filme tem uma cena que ele finge ser o professor de francês da sala, pra conseguir simplesmente zoar com a cara de um moleque que tava querendo ser valentão, assim. Aí ele finge ser professor de francês da sala, zoa pra caramba com o moleque. Aí dias depois a diretoria, a escola descobre que tem um aluno se fazendo de professor. E nesse começo do filme a gente já começa a entender o que seria esse filme, né? Porque o filme inteiro é praticamente isso. É o DiCaprio metendo muito louco pra virar piloto de avião, pra virar médico, pra virar advogado e pra no final virar agente do FBI, né? E essa história é uma história tão doida. Você termina ela e você meio que não acredita que ela é real, sabe? Uma pegada que acontece com o Lobo de Wall Street também. Que você fala, mano, não é possível que essa história é real. Porque tem umas cenas muito doidas. Tem uma cena que... Aí eu já não sei se isso realmente é real, tá? Eu acho que deve ser meio Marte Supreme das ideias, que é uma história real, mas tem muita ficção. Porque não é possível que aquela cena que o personagem do Leonardo DiCaprio tava dentro do avião e saiu do avião pela privada do avião. Ele saiu do avião e saiu correndo, indo pelas rodas do avião e metendo o pé, tipo, não é possível, né? Algo que me faz não colocar esse filme como favorito, tipo, as 5 estrelas. Porém, o Spielberg errou em uma coisa, na minha opinião, que é o que faz o filme não ser um 10/10 pra mim. Que é aquelas cenas do futuro, né? Do presente. Que o filme ele começa com o personagem do Leonardo DiCaprio na cadeia e, tipo, quando você termina o filme, eu fiquei tipo, cara,
Era necessário mesmo. Você tá assistindo o filme e você já saber que o personagem do Tom Hanks vai conseguir pegar o personagem do Leonardo DiCaprio. Não seria melhor manter o mistério de que, será que o Leonardo DiCaprio vai conseguir se safar dessa? Porque as coisas começavam a acontecer no filme. Porém, como que o filme ele já te dava o spoiler que o personagem do Tom Hanks consegue pegar o personagem do Leonardo DiCaprio, você já fica tipo, que nem na. Tem uma cena que é que eles vão. O Leonardo DiCaprio vai se casar com a mulher lá. E chega o personagem do Tom Hanks. E, tipo, é óbvio que o personagem do Tom Hanks não vai pegar o personagem do Leonardo DiCaprio ali. Porque ali vai ser Porque não é pra ser o final do filme ali. Porque você já sabe que isso vai acontecer. E se isso vai acontecer, não vai ser ali naquela situação, sabe? Vai ser em um outro momento. Isso pra mim cortou muito a vibe do filme. Eu acho que se o filme ele tivesse seguido certinho, sem colocar aí essas cenas no presente e no futuro, sido algo mais simples, uma linha mais reta, ter colocado tudo no seu exato momento, acho que o filme me digeria melhor. Mas é isso, a atuação do Tom Hanks é muito boa, a atuação do Leonardo DiCaprio é muito boa, o Leonardo DiCaprio estava no seu prime aqui. O ator que faz o pai dele, que é o cara que tá em Severance também, o Christopher Walken, tá grandiosíssimo também no filme.